Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. É com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso Evangelho semanal. E o capítulo de hoje que nós vamos abordar aqui é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse capítulo traz para nós: bem-aventurados os puros de coração. Muito interessante esse Evangelho, que faz com que a gente retorne a nossa vida infantil para nós fazermos uma comparação e sabermos como nós podemos ter esse reino de Deus ou ver a Deus, como o próprio Jesus disse para nós nessa passagem de Mateus, que ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E essa passagem é aquela passagem famosa onde apresentam para Jesus alguns meninos, algumas crianças. E as crianças começam a cercar Jesus, como é próprio das crianças, querendo se aproximar, querendo tocar, e os discípulos tentam afastar essas crianças dali. E Jesus não gosta. Jesus leva a mal aquela atitude dos discípulos e reclama, né? Dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Olha só, o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças. E ele continua: em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E ali deixou as crianças chegarem próximas a ele, abraçou as crianças, fez carinho ali nelas, deixando as crianças tocarem do jeito que as crianças estavam ali. Porque naquela época também as crianças sabiam, e a simplicidade e a pureza de coração delas dizia para elas que elas estavam do lado do Filho de Deus, do nosso irmão maior ali naquele momento. Ainda mais as crianças que eram desaventuradas, né? Crianças pobres, crianças que estavam ali com seus pais procurando algum lenitivo de alguma maneira, então já eram orientados mesmo para se aproximar do próprio Jesus. Devia ser muito bonito essas atitudes de Jesus para com os pequeninos ali do lado dele, ainda fazendo essa comparação. Por quê? Porque a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha só, para mim ser puro de coração, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser humilde. E isso faz a gente excluir todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. São antagônicos. Simplicidade e humildade são antagônicos de egoísmo e de orgulho. Então é por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara como símbolo da humildade. Então a humildade, ela está sempre ao contrário do orgulho. E a criança é humilde, a criança é simples. Essa comparação, então, ela não poderia parecer justa, ela não seria justa, se nós estivéssemos levando em consideração o espírito da criança. Porque o espírito da criança poderia ser tão antigo quanto aquelas pessoas que estavam ali. Como hoje também nós vemos nos nossos lares, os nossos filhos, nossos netos, as crianças, e o espírito pode ser muito mais antigo do que nós. A gente está cansado de ver isso, a sabedoria que é demonstrada ali na própria criança. Mas Jesus não estava querendo demonstrar isso. Tanto que Jesus fala: não é para nós sermos iguais às crianças. Porque se ele falasse que era para nós sermos iguais às crianças, eles estavam falando de espírito. Mas eles falam: se assemelha às crianças. Ele estava falando do ponto de vista daquela encarnação, do ponto de vista da infância da criança mesmo, e não do espírito da criança. Porque o que a gente vê? Toda criança ela é branda, toda criança é pacífica. Toda criança, ela pode brigar, ela pode chorar, ela pode ficar magoada, chateada um pouquinho, mas daqui a pouco está tudo bem de novo. Ela briga com o amiguinho, daqui a pouco está bem de novo. Ela leva bronca dos pais, daqui a pouco está bem de novo. Veja só a simplicidade e a humildade com que faz com que as crianças sejam exemplos para nós chegarmos no reino de Deus. Ela é simples de tudo. E Jesus faz essa comparação: ó, se assemelha às crianças. Essa simplicidade, essa humildade que vocês estão vendo. É isso que vai levar a gente a chegar no reino de Deus. Então Jesus, ele não quis de maneira absoluta dizer, né, que o reino de Deus é para as crianças. Né? Porque mesmo a criança desencarnando, ela retoma a posição dela de espírito. Então todos
as virtudes e os defeitos continuam com ela, mas enquanto ela é criança aqui, ela é simples, ela é humilde, né? E o reino do céu é para aqueles que se assemelham a elas. Essa palavra é muito importante, não é igual, é aos que se assemelham a elas. Vamos cantar uma música aqui para a gente iniciar o nosso evangelho, então, fazendo homenagem justamente às crianças. Eu gosto muito dessa música, essa música do Padre Zezinho, que é Amar como Jesus amou, né? Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir, ó, sentir o que Jesus sentia, sorrir, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pode cantar junto aí na casa de vocês. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir, sentir o que Jesus sentia, sorrir, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir
Pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir, sentir o que Jesus sentia, sorrir, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, né? Isso é o que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, né? As nossas vivências, é aprender a praticar o que Jesus praticou. E Jesus, o que ele praticava mais durante a passagem que ele teve aqui entre nós, foi o amor. Praticou o amor pleno. E é atrás desse amor, desse máximo das virtudes que é o amor, que nós também estamos atrás. Só para a gente repetir um pouquinho disso aí. O espírito da criança, né, ele já viveu, é claro. Se ele já viveu, o questionamento é esse. Por que ele não se apresenta então como criança, como o espírito que realmente é? Não deveria estar acumulando essas vivências, ele vir já sabendo de tudo? Olha só, né? A gente tem que entender que tudo na lei de Deus é sábio. Toda obra de Deus é sábia, né? A criança necessita de cuidados delicados, ela necessita daquele amor maternal pleno para poder ela se desenvolver. Imagina se ela nascesse já sabendo tudo das outras existências dela e chegar ali para ser tomado conta por alguém. Ou será que ela ia querer mandar nela desde pequenininha, né? Então, essa ternura, ela aumenta diante da fragilidade da criança. Quanto mais frágil ela é, mais proteção ela tem familiar. Quanto mais ingênua ela é, mais proteção ela tem, mais ela consegue aprender, mais ela consegue captar. Certo? Aí a gente questiona, será que a família, será que a mãe, será que o pai conseguiria tratar um filho se ela soubesse das existências pregressas dela? Será que ela teria a mesma abnegação, por exemplo, se chegasse na casa dessa mãe um filho que já tinha feito mal para ela, ou para o pai, ou para a família em outra encarnação? Será que ela faria? Será do mesmo jeito? Imagine uma mãe com os filhos nos braços e olhar para a criança e falar: poxa vida, na outra encarnação você me matou. O que uma mãe dessa poderia pensar? E uma criança, quando ela vai se desenvolvendo, que é pequenininha, que não tem força nenhuma, não consegue se defender, saber que está dentro de uma casa onde na outra encarnação massacraram ela de alguma maneira. Imagina. E conforme vai crescendo, vai sabendo que a vida dela era de outro jeito em outra encarnação e agora ela está numa condição pior, digamos assim. Então, as leis de Deus são sábias. Se deu esquecimento, é porque era necessário. É por isso que quando vai se aproximando a época de reencarnar, o espírito ele vai entrando numa fase de esquecimento. Ele começa a esquecer de todas as existências dele, porque quando a gente chega no plano espiritual, nós começamos a relembrar das nossas existências, para poder nós nos enquadrarmos como espírito que somos, né? Não lembramos apenas dessas, vamos de acordo com a necessidade nossa, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa evolução, nós vamos lembrando de todas as outras. Mas quando temos a necessidade de vir para cá, vamos esquecendo novamente, para virmos para cá tranquilo. Para quê? Para sermos educados da maneira que nós necessitamos. Se nós já fôssemos educados suficientemente, nem precisaria voltar. Se estamos precisando voltar, é porque precisamos ser educados, precisamos ser disciplinados, precisamos progredir moralmente. É por isso que nós viemos e esquecemos de tudo. É como se Deus desse para a gente um livro com todas as páginas em branco. E todos os dias das nossas vidas é uma página. E nós vamos escrever em todos os dias da nossa vida outra história para nós, esquecendo daquela que ficou para trás.
porque eu tenho chance de recomeçar tudo outra vez. E no começo da infância, o responsável por escrever essas páginas são os parentes, são os pais principalmente, que ajudam a criança a se desenvolver. Depois que vai passando um tempo, né, que a criança vai sendo educada ali, mas quando ela chega ali por volta dos 7, 8 anos, 9 anos de idade, o perispírito dela começa a se mostrar realmente como é. E quando o perispírito inconscientemente começa a ter acesso a encarnações deles anteriores, ele vai fazer a comparação. Se o que ele trouxe, a bagagem que ele já tinha, em comparação com essa bagagem que ele está tendo agora, foi melhor, ele vai optar pela outra. Digamos que eu esteja sendo muito mal educado aqui, mal educado no sentido literal, a família não está educando direito, e eu tive isso já em outra encarnação, isso vai se acumular, eu vou ficar pior ainda. Agora, se eu venho para ser corrigido e sou bem tratado, sou bem educado, quando o perispírito for fazer a comparação, vai falar, não, isso aqui é muito melhor do que era antes, eu vou ficar do jeito que eu estou. Olha a sabedoria das leis divinas. Nós somos colocados nas famílias, né? Porque chega no momento que nós precisamos fazer a comparação entre o que nós somos como espírito e o que estamos recebendo agora também. E fazer a opção, ou acrescentar aquilo. Se nós já somos bons, se estamos recebendo coisas boas, vamos acrescentar mais ainda. Agora, se eu já era ruim e estou recebendo coisa ruim, vai se acumular mais ainda, se eu não estou sendo bem educado. Então nós viemos pequenos, nós viemos ingênuos, nós viemos simples, nós viemos humildes, exatamente para a família ter acesso e nos modelar, nos ajudar, para mais tarde não termos problemas e voltarmos com tranquilidade com a missão cumprida. Então, a partir do nascimento, as ideias elas retornam gradualmente, vai retornando, né? E o desenvolvimento vai acompanhando o crescimento do corpo. Então, nós podemos dizer assim que nos primeiros anos, o espírito realmente é criança. Ele não lembra de nada de quando ele era outros, né? Pois as ideias que formam no fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Que estão lá dentro, estão adormecidas. Então, durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ele não tem pensamento de antes, ele é mais dócil e, por isso mesmo, ele é muito mais acessível às impressões que podem modificar a natureza e fazer com que essa criança possa progredir muito mais facilmente. E essa é a tarefa de quem? Tarefa dos pais. Os pais que são os responsáveis na primeira infância. Porque o que acontece muito é quando não educamos direito na primeira infância, quando passa essa idade, 9, 10 anos, 11 anos de idade, na adolescência, a criança se perde e a gente acha que criou direito, mas às vezes quando conseguimos fazer um retrocesso e ver como foi criado, fala, poxa, eu devia ter criado diferente. Então é isso que acontece muito. Eu não devia ter aberto a mão, eu não devia ter aberto mão de muitas coisas, eu devia ter conseguido doutrinar melhor. Isso a gente não deve falar depois, a gente tem que falar na hora, tem que ser agora. Tem que ser disciplinado enquanto está na nossa dependência, porque depois que perde essa dependência, não tem mais jeito. Ele está por ele próprio, né? Essa música que nós vamos cantar agora tem o título de Confia e Segue Adiante. Essa música é da nossa irmãzinha Tiana Nascimento, do Grupo Castelã. Ouvindo a voz divina, que brilha a vossa luz, confia, segue avante, no leme está Jesus. Vós sois o sal da terra, o evangelho, a redenção. Se tuas vozes se calarem, as pedras clamarão. Se tuas vozes se calarem, as pedras clamarão. Olha o coração, faz renascer o amor. Essência és da luz, essência és de Deus. Entregue o coração, faz renascer o amor,
Essência és da luz, essência és de Deus. Juntos outra vez, vamos nos abraçar e ao Pai agradecer a bênção da união. Jesus, o irmão maior, sempre a exemplificar o caminho, a verdade, a vida que temos que trilhar. O caminho, a verdade, a vida que temos que trilhar. Entregue o coração, faz renascer o amor, Essência és da luz, essência és de Deus. Entregue o coração, faz renascer o amor. Essência és da luz, essência és de Deus. Linda música da nossa irmã Diana Nascimento, do Grupo Castelã. A gente fica bastante envolvido quando a gente canta essa música aqui. Confia e segue avante. Uma passagem interessante que está nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma também bem conhecida por todos nós. Pecado por pensamento é adultério. Olha aqui, informação interessante que Jesus passa para a gente, que é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Quando ele diz assim, pelo evangelista Mateus: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Certo? Então, ele coloca exatamente as coisas do nosso pensamento como algo que move o universo de alguma maneira. Agora, o que a gente tem que entender aqui? Pela palavra adultério, a gente não deve ter aqui, entender ela no sentido exclusivo da sua acepção, do que a gente conhece que é na parte sexual, por exemplo, mas no sentido mais amplo. Porque Jesus ele empregou frequentemente essa palavra adultério em várias passagens dele, em vários exemplos que ele queria colocar. Teve um momento que ele falou assim, porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará de vocês quando ele voltar com seus santos e anjos. Certo? Então ele chama-nos de geração adúltera e má. Então quer dizer, geração que não cumpre a lei de Deus, geração que não está cumprindo aquilo. Então tudo que nós fizermos para atrapalhar a lei, não está de acordo com a lei, nós estamos adulterando essa lei. Então é adultério. Então adultério é tudo aquilo de errado, não é só simplesmente no caso do pensamento e cobiçar a mulher do próximo. Não é isso. Porque o pensamento, ele se molda, o pensamento ele se plasma. A partir do momento que nós pensamos, nós externamos isso. Os encarnados não veem, mas os desencarnados conseguem enxergar. Por que isso é lógico? Porque qual a linguagem do espírito? A linguagem do espírito é o pensamento. Então, se a linguagem do espírito é o pensamento, eles veem pensamento, eles enxergam pensamento. Por que dizem que a gente não consegue enganar quando a gente está no plano espiritual? Porque os nossos pensamentos estão externalizados. Então a gente nem está vendo, porque é tão pesado ainda que não consegue ver. Mas os outros que são mais evoluídos conseguem ver aquele pensamento. Conseguem ver aquele pensamento e a gente não consegue enganar ninguém. Os nossos próprios pensamentos nos traem. Certo? Então, olha só que interessante quando a gente pensa uma coisa ruim e a gente externa isso. Se tiver espíritos do mal do nosso lado, o que eles vão fazer? Vão se aproveitar e vão dar força para aquele pensamento. Vão dar força para que a gente faça exatamente aquilo que a gente está pensando. Enquanto os que são bons vão tentar colocar na nossa mente para a gente dissipar aqueles maus pensamentos. Imagine uma pessoa que está querendo se matar.
ela idealiza tudo aquilo que ela quer fazer antes. E isso aparece para a espiritualidade ver. E os que estão querendo ver o circo pegar fogo vão dar força para a pessoa se matar mesmo. Então, muitos suicídios têm uma grande parcela de culpa de obsessores por causa disso. Porque a gente deixa isso aparecer. A grande vantagem que nós temos, meus irmãos, é conseguir apagar isso. É o pensamento ruim vem e a gente apaga. Opa, deixa eu tirar esse mau pensamento de mim. Mas é uma coisa interessante. Se já está acontecendo isso conosco, se eu penso coisas ruins e já consigo apagar, eu estou evoluindo. Então o pensamento ruim não é mau. Ele também é bom a partir do momento que eu já consigo corrigi-lo. Porque tem gente que vê um pensamento mau e ele não quer corrigir de jeito nenhum. Ele se compraz, ele gosta daquele mau pensamento. Então, para ele faz bem aquele mau pensamento. Então, a partir do momento que eu consigo detectar que o que eu estou pensando não é bom, eu já estou dando uma melhorada. Porque eu detecto que não é bom, o que eu faço? Dissipo da minha mente. Eu não quero construir isso para a minha vida. Deixa eu tirar isso da minha vida. Pede perdão para Deus. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, estou pensando isso, bate na boca. Tudo isso é isso que funciona. Porque tem uma passagem no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala, os espíritos interferem nas nossas vidas? E eles respondem, muito mais do que podeis imaginar. Só que a gente acaba se ligando nos espíritos do mal, mas os espíritos do bem também interferem nas nossas vidas para nos ajudar. Paulo dizia, nós somos cercados por multidões de testemunhas. Mas nós somos cercados por testemunhas, mas nós estamos certinhos, nós estamos corretos, nós não estamos dissipando nada da nossa mente para eles usarem contra nós, está tudo bem, porque são espíritos tanto quanto nós. Né? É a mesma coisa que a gente está com pensamento mau e contar para um comparsa, para alguém, ó, estou querendo fazer essa maldade, e ele fala, vamos fazer mesmo. O espírito é a mesma coisa. Então a gente tem que vigiar esses nossos pensamentos, porque o pensamento é a linguagem do espírito. Então, todo mau pensamento, se a gente imaginar, ele é resultado da imperfeição da alma. Se nós temos maus pensamentos, é porque nossa alma não é perfeita. E vai demorar muito para ser ainda. Não tenho dúvidas nenhuma que nós teremos maus pensamentos, mas o que vale é nós repelirmos esse pensamento. Então, de acordo com o desejo que nós tivemos de purificar, até mesmo esses pensamentos já estão sendo benéficos para nós. Porque nós sabemos que eu já sei que eu estou pensando mal, então eu faço tudo para corrigir aquele, ou repelir aquilo com bastante energia. Se a gente fizer um resumo, é mais ou menos assim, né? A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento, existe pessoas que passaram por aqui assim, na Terra, que não tinham maus pensamentos. Existem pessoas que não têm. É que a gente fica procurando sempre ídolos, e na realidade são as pessoas simples que não têm mau pensamento. E tem muitas pessoas simples que vivem no nosso mundo, que não têm maus pensamentos, que não quer o mal de ninguém, que não pensa mal de ninguém, que não deseja nada dos outros, por exemplo. Né? Então, não tem maus pensamentos. Essas pessoas já conseguiram realizar o progresso. Se elas não têm maus pensamentos e nem concebem esses maus pensamentos. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas já consegue repelir, ela está em vias de realizar o progresso. E, por fim, aquelas que se comprazem, aquelas que ficam felizes, aquelas que gostam de pensar coisas maus e gostam, todas as vezes que pensam mal, vibram com isso, adoram isso, ficam felizes com isso, essas aí ainda estão sob, né, toda a força do mal. Pessoa que se compraz com mau pensamento ainda está sendo dominada pelo mal. Então nós temos que tomar cuidado muito com isso e pelo menos nos enquadrar no segundo caso, que pensamos mal, mas queremos repelir. Porque se eu penso mal e gosto, quem está me dominando é quem? É o mal. Então, às vezes, a gente sai questionando muita coisa, procurando muita coisa na vida sobre quem sou eu. Eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Então, se eu penso maldade e gosto disso que eu penso, se eu estou adulterando a lei e gosto disso que eu penso, eu ainda estou dominado pelas forças do mal, com certeza. Então vamos tratar de mudar. Então, porque na primeira, que é a pessoa que não pensa, o trabalho já está feito. Nas outras duas está por fazer. Sendo que na segunda, já estamos tentando melhorar de alguma maneira. E Deus, que é justo, ele leva em conta todas essas diferenças, não tenhamos dúvidas disso, né? Na responsabilidade de todos os atos e pensamentos do homem.
Então, tudo isso é levado em consideração. Que se a gente lembrar mais uma vez, a linguagem do espírito é o pensamento. O espírito se comunica por pensamento. Então, nós pensamos, nós mostramos isso no ar. Por isso que o espírito sabe o que a gente está pensando. Muitas vezes a gente fica questionando como. É a linguagem do próprio espírito. Nós aqui encarnados não temos essa linguagem ainda, mas ainda haveremos de ter. Mas é só saber, se eu externo meu pensamento, eu estou comunicando o que eu estou querendo de alguma maneira. E depende de mim eu mudar, depende de mim eu modificar. Eu que tenho que fazer as coisas para modificar na minha vida. Essa música chama-se Depende de Mim e ela é do meu amigo Manuca Almeida, né? Do poeta Manuca Almeida. Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mais um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco e o momento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade: esquecer do sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na ponte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei no meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade: esquecer do sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte e trazer para o meu cantinho somente a felicidade. Que fonte é essa? A fonte do Evangelho de Jesus. Essa é a verdadeira fonte onde a gente vai buscar a água para nós nos banharmos, para nós bebermos, para nós melhorarmos as nossas vidas, né? Chico Xavier, ele costumava dar uma resposta muito objetiva para as pessoas quando perguntavam qual era a novidade. Chico, qual é a novidade da espiritualidade? Coisa nova. Então as pessoas queriam saber alguma coisa que estava acontecendo no plano espiritual, se tinha algum invento novo que a espiritualidade ia mandar, alguma informação nova, e Chico respondia simplesmente: a novidade é o Evangelho do Mestre Jesus. Essa é a novidade, essa é a verdadeira fonte que a gente deve beber, né? E deve se banhar, o Evangelho de Jesus, que para nós tem informações em todos os momentos que nós abrimos, né? Agora,
tem uma outra passagem aqui também que é interessante. A verdadeira pureza, mãos lavadas. Associar uma coisa com outra. Verdadeira pureza é as mãos lavadas? O que Jesus pensava disso, baseado nas leis daquela época? Porque se chegaram a ele alguns escribas e fariseus, vinham de Jerusalém, dizendo: por que seus discípulos violam a lei, a tradição dos antigos? Porque eles não lavam as mãos na hora que vão comer o pão. Aí Jesus aproveitou ali para falar, chamar eles de hipócritas, né? Falar que eles estavam cobrando certos tipos de práticas exteriores, mas os verdadeiros mandamentos eles não seguiam. Então Jesus deu uma lição de moral sim neles ali naquele momento. Por que vocês se preocupam com isso e com a verdadeira lei, que é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, vocês não fazem? Vocês estão preocupados com práticas exteriores? E ele diz: olha, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz mal ao homem ou que torna o homem imundo, mas aquilo que sai da boca. É isso que torna o homem imundo. E aí os discípulos ficaram ali com aquela frase, né, com aquela mensagem, com aquela lição de moral que Jesus tinha dado nos fariseus. Depois chegaram em Jesus e disseram: olha, eles disseram assim, os fariseus que o senhor falou aquela hora ficaram muito escandalizados com as suas palavras, pelo que você disse para eles, né? E ele respondeu disso: ó, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Pode deixar eles para lá, são cegos que estão guiando cegos. Olha que importante essa passagem que Jesus cita aqui para nós. Olha, toda árvore ou toda planta que Jesus não plantou será arrancada pela raiz. Então o quê? É a lei de Deus que vale, é o amar a Deus, é o amar ao próximo, é o amar a nós mesmos, é a prática da caridade. Isso que é a verdadeira. O resto que eles tinham eram práticas exteriores, criadas por tradições e por leis deles, que só serviam para ser um ritual, e não que fosse lei de Deus. Desde quando lavar as mãos era lei de Deus? Em vez de se preocupar com amor. Mas eles criaram isso, ó, tem que lavar as mãos, faz parte da lei, porque se não lavar, você está perjurando alguma coisa, né? Então, Jesus repete: ó, as coisas que saem da boca, essas aí não tem problema, as coisas que entram pela boca, mas as que saem do coração, as que saem pela boca são as coisas que saem do coração. Essas fazem o homem imundo. Porque do coração, o que sai do nosso coração? É que saem os maus pensamentos, do coração é que saem os homicídios, do coração é que saem os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Tudo isso é o que sai pela boca. O que faz mal então? O que eu comi ou o que eu estou botando para fora? Essas coisas são as que fazem imundo o homem, muito imundo também. O comer, porém, Jesus disse, o comer com as mãos por lavar, sem lavar, isso não faz imundo o homem. Passagem de Mateus. Era interessante que a gente podia até falar: mas poxa vida, mas a gente não tem que lavar as mãos para comer? Tem, mas é lei isso aí? Se a pessoa não lavar, ela está prejudicando a lei ou está prejudicando ela mesma? Talvez se eles tivessem chegado para Jesus e falaram: ó, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, estão com as mãos sujas. Jesus provavelmente falou: pessoal, vamos lavar as mãos aí para se alimentar. Mas não era esse o sentido. O sentido de lavar as mãos era um ritual. Tanto que a gente tem que lembrar que ele viveu no deserto. Não viveu no deserto? E no deserto, como é que ia fazer para lavar as mãos se não tinha as mãos lá, água? Eles lavavam com areia. Eles enfiavam a mão dentro da areia e sacudiam a poeira e pronto, estava lavada as mãos. Iam comer, botar a mão na comida do mesmo jeito. Que lei é essa? Então era uma prática exterior que eles criavam e esqueciam do principal, que era a lei de Deus. Então os judeus eles haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Negligenciavam. E o que eles faziam? Se apegavam a práticas e regras estabelecidas pelos homens. Então, quem criou essa lei ali foi os homens, não foi Deus que criou essa lei. E não tenho dúvidas, assim também aconteceu com a doutrina moral de Jesus. A gente vê os desmandos que aconteceram com a doutrina cristã depois que Jesus voltou para a pátria espiritual. Até uns 200, 300 anos foi tudo certo. Daí para cá degringolou um monte de coisa errada. Por quê? Criaram-se práticas exteriores dentro da moral do Cristo, que acabou a moral sendo deixada para segundo plano. O que faz com que muitos cristãos, a semelhança daqueles antigos judeus,
Muitos cristãos são semelhantes daquilo, se preocupam com a prática exterior. Esquecem de que a salvação está assegurada na prática do amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. No fora da caridade não há salvação, como diz a doutrina espírita, e Jesus não se cansa de falar isso o tempo todo, né? Agora, as práticas exteriores colocaram no lugar da prática moral, que é o que nos leva para frente, que é o que nos faz ver a Deus. É a simplicidade, é o amor. E só para a gente lembrar, a finalidade das religiões é reconduzir o homem a quem? A Deus. Essa é a finalidade. Religião não veio para criar lei aqui, não. A lei de Deus já existe. Então fica criando coisas exteriores, adorações, dogmas, um monte de coisas que não tem sentido, que não levam o homem para lugar nenhum. E esquece da principal, que é amar a Deus, né? Então o homem não vai chegar a Deus enquanto não se fizer perfeito. Para nós sermos perfeitos, nós temos que praticar todas as virtudes para chegar no máximo das virtudes, que é o amor. Que o amor é reunião, ou seja, a união de todas as virtudes. Todas elas reunidas formam amor. Então, toda religião que não tem o fim de melhorar o homem, não atinge a finalidade. Ela também vai ser aquela planta que Deus não plantou e vai ser arrancada pela raiz. Não tenhamos dúvidas disso, né? Então não é suficiente nós termos as aparências da pureza. Aparência, olha, aquela pessoa é um anjo de candura. Mas dentro, como é que é? Porque dentro a gente não consegue enganar. Porque o que exala, como nós falamos no pensamento, é o que está dentro de nós. É necessário, antes de tudo, então, a gente ter pureza de coração. Não adianta alguém olhar para nós e falar, nossa, aquela pessoa é um santo, aquela pessoa é o máximo, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa é tudo. Mas você é? Você é puro de coração? Você consegue exalar isso para o universo ver? É esse trabalho todo que nós temos nas nossas vidas, né? É esse trabalho todo que a gente quer levar para frente sempre, é se transformar de alguma maneira assim. Vamos fazendo essa prece aqui para Jesus, oração pela paz, né? Então nós vamos aproveitando, meus irmãos, encerrando nosso evangelho semanal, agradecendo a presença de todos vocês, que nos unamos agora os nossos pensamentos, as nossas orações, pedindo a proteção para os nossos anjos, guardiões e protetores, pedindo a proteção para a espiritualidade amiga, pedindo a proteção para as fraternidades do bem, pedindo a proteção para Nossa Senhora, nossa Mãe Espiritual, pedindo a proteção para o anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria, pedindo a proteção para todos que de alguma maneira nos ajudam a elevar os nossos pensamentos ao alto, a procurar essa pureza de coração. Pedimos a proteção ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos. Mestre, que possamos estar imbuídos nas nossas mentes, que você é o nosso guia, que você é o nosso modelo, para nós conseguirmos chegar assim ao Pai, para nós conseguirmos essa pureza de coração. Nos encaminhe diante do nosso Pai Criador e Celestial. E diante do Pai nós vamos agradecendo por tudo, pela vida, pelo universo, por estarmos aqui, por sermos quem somos, por saber o que já sabemos. Mas pedimos, Pai, por todos aqueles que estão sofrendo de alguma maneira, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos. Pedimos, Pai, pelos que estão perdidos no mundo das drogas. Pedimos para aqueles que estão abandonados nas ruas. Pedimos pelos que estão, de alguma maneira, sofrendo. E para aqueles que não têm ninguém para pedir por eles, estejam eles encarnados ou desencarnados. Pedimos por todas as religiões, pedimos pela implantação do Evangelho do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, em todos os lares do Brasil e do mundo. Pedimos por todos os nossos locais de trabalho. Pedimos por todas as famílias que estão sofrendo perdas dos seus entes queridos. Pedimos por todos os que estão partindo, esses que estão partindo, que recebam, sejam recebidos do lado espiritual e possam se restabelecer o mais rápido possível. Pedimos, Pai, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo lar de cada um de nós. E por fim pedimos essas equipes de passistas
que todas as semanas comparece aos lares de cada um de nós que participa desse evangelho semanal. Que a gente se torne receptivo, que a gente pense naquilo que nós estamos necessitando realmente e que é benéfico para nós. A cura de uma doença, de uma dor, de uma depressão, de um problema psicológico qualquer, que a gente possa se equilibrar, que a gente possa se harmonizar, porque essas equipes estão com suas mãos voltadas para a mente de cada um de nós, para nos equilibrar, para nos ajudar. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, vimos pedir em oração. Maria, minha Santa Maria, que a luz de Cristo esteja sobre nós e o amor venha aos nossos corações, aos nossos corações. Que a paz, Santíssima Maria, nos venha nessa nossa oração. Que a paz, o amor e a luz do nosso Mestre, vosso Filho Jesus, Ave Maria. Queridos irmãos e amigos, que Jesus os proteja, o lar de vocês durante toda a semana, em todas as horas, em todos os momentos. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima semana.